Nunca fui o cara mais aventureiro, então quando tenho que sair, cortar minha grama como agora, geralmente não fico animado. Mas hoje estou animado, e deixe-me mostrar por quê. Não posso deixar ficar assim. É porque eu tenho o novo Ecovacs Gold. Millertica. É o nome mais longo de todos, mas eu nunca mais vou ter que cortar a grama novamente. Olá, automatize sua vida. Obrigado por sintonizar novamente. Estou animado para mostrar a você este cortador de grama robótico por algumas razões, mas vou levá-lo na minha jornada que teve alguns altos e baixos. Vamos começar com uma análise do que é esta cabra, e depois vou guiá-lo através da minha experiência com ela. A cabra custa $1000 hoje. Tem pouco mais de 23 polegadas de largura. É um cortador de grama robótico que pode se mover pelo seu quintal sozinho, usando basicamente 3 componentes para navegação. Agora, a maioria desses componentes se assemelha ao que a Ecovacs usa em seus aspiradores de pó robóticos mais novos. O primeiro componente é o lidar 3D de tempo de voo, que é usado principalmente para navegação local. Eles combinam isso com a câmera 3D AIVI deles, que fica bem aqui, que é usada para reconhecimento de pessoas e objetos. Acabei de terminar a revisão de um dos seus robôs aspiradores mais novos com esses dois mesmos componentes e fiquei muito impressionado. Tive o mesmo sucesso aqui, mas como este é para uso externo e precisa ser exato, ele adiciona algo chamado RTK, que significa posicionamento cinemático em tempo real. Se você já viu pessoas fazendo levantamentos, é mais ou menos a mesma coisa. É basicamente um sistema que mede a distância entre a torre e a base, ou neste caso, a cabra. Tudo isso se combina em um cortador que pode reconhecer animais e evitar pequenos objetos em seu caminho. Isso também significa que ele pode chegar muito perto de todas as bordas do seu quintal. E também significa que ele pode encontrar sua estação base. A estação de carregamento ou base, como você quiser chamar, adiciona mais 4 polegadas ao comprimento do dispositivo em seu quintal. É bastante baixo e eu pensei que algo assim acabaria sendo maior e mais volumoso, mas é bastante pequeno. Eu mal usei qualquer vida útil da bateria nesta unidade, e se alguma vez tivesse que usar, o cortador retornaria para carregar antes de terminar seu trabalho. Então, se você tem um quintal maior, acho que ele vai conseguir lidar com isso. Agora, a estação de carregamento inclui pinos que se conectam com o bode para carregar. Esse sistema parece que vai durar muito tempo. Na parte de trás da estação há um cabo de energia e, na verdade, um segundo cabo que se conecta ao terceiro componente principal, que é aquele receptor RTK. Após uma breve instalação e um processo de configuração que vou mostrar hoje, isso é essencialmente um robô que pode percorrer seu quintal, cortar sua grama no padrão mais bonito, enquanto segue seu mapa gerado automaticamente, e você não precisa de nenhuma das tradicionais cercas de arame para impedi-lo de ultrapassar os limites, e ele evitará objetos conforme achar adequado. Na parte superior aqui, ele tem uma altura de lâmina ajustável manualmente, velocidades de corte ajustáveis no aplicativo e você pode ajustar quais partes do seu quintal que você faz. Você pode decidir fazer uma área inteira, as bordas ou até mesmo dirigir isso manualmente e cortar seu quintal se quiser controlá-lo pelo aplicativo. E como a Ecovacs vem fabricando aspiradores de pó robôs há muito tempo, eles sabem como construir um aplicativo com um recurso de mapa. Você é capaz de fazer coisas como separar ou combinar áreas. Você pode adicionar áreas onde não quer que o robô vá. Se quiser, você pode enviar o cortador manualmente ou tudo pode ser programado. A única coisa que pode afetar seu cronograma é o fato de que este cortador pode sentir quando está chovendo e vai impedi-lo de operar a unidade por até 3 horas depois disso. Mas deixe-me mostrar o que você recebe na caixa e quais foram minhas primeiras impressões da arma. O primeiro componente é a antena, ou basicamente o poste de comunicação. Agora isso estava separado na caixa. Basicamente eu tive que parafusá-lo. Há um único parafuso na caixa.
Eu tive que prender o cabo e então tive que colocar um segundo poste bem aqui e finalmente tive que colocar um pequeno espaçador, essencialmente bem ali, e anexá-lo a isso. E teremos que empurrar isso para o chão. Este cabo eventualmente se conecta ao próximo componente, que é a estação base. Agora ela tem esses pequenos pads de carregamento. Eu não tive que fazer nada com isso, mas do lado de fora, se eu quiser fixar isso no chão, eu tenho essas pequenas estacas. Elas basicamente vão passar por aqui e usaremos a pequena chave Allen. Não sei como isso vai funcionar, mas então tudo o que eu tinha que fazer era anexar isso, uma boa conexão de cabo selada, ao nosso adaptador de energia. Vamos querer mantê-lo mais ou menos fora do chão para que não passemos por cima dele, mas é isso. E então aqui é onde o cabo da sua torre de comunicação eventualmente entrará. E em terceiro lugar, ainda não havia nada para fazer com isso. Eu só tinha que tirá-lo da caixa, mas temos alguns parafusos extras e as lâminas bem aqui para a parte inferior disso. Agora deixe-me virar isso e mostrar como é. Então temos as rodas maiores bem aqui. E então temos apenas algumas rodinhas bem simples ali. Então temos a lâmina giratória. Agora, o que acontece com essas é que elas vão girar por conta própria e então vão fazer o corte. Você está apenas retirando esses parafusos e colocando um novo quando estes ficam sem corte? Então, um mecanismo bastante simples. Além disso, isso parece totalmente substituível. Parece que eu poderia simplesmente tirar isso agora mesmo. Bem, aqui tem um compartimento para a bateria, totalmente substituível novamente. Então, enquanto esses componentes podem não durar 20 anos por conta própria, eles são substituíveis ou muitos deles são. Então, eu realmente gosto de ver isso. Agora, é isso do ponto de vista da preparação. Agora eu posso simplesmente sair e instalar isso. Terminei com a instalação básica e vou te mostrar o que eu fiz. Não é um processo muito difícil. Estou realmente muito impressionado. Há algumas coisas que você vai precisar considerar ao passar por isso se estiver pensando em adquirir um. A primeira coisa é que está mais 28, 29 graus Celsius e eu estou usando esses jeans maravilhosos. Então, muito quente. Talvez não faça isso, mas eu quero que vocês apreciem isso porque, tentando para que vocês não tenham que ver minhas pernas, a primeira parte é a antena ou o RTK. Agora você pode ver que foi fincado no chão e você pode ver o cabo bem ali. Eu vou mostrar isso em um segundo. Uma das coisas que você quer verificar é se está piscando ou não. Eles querem que você mantenha isso longe de prédios. Por causa do tipo de tecnologia que eles estão usando, você tem que estar a alguns metros de distância de algo como sua casa. Mas parece estar bem perto da cerca, não houve reclamações. Agora eu uso essas pequenas estacas, eu as empurro para o chão, usei um martelo neste aqui, usei um pouco de um martelo nisso para empurrá-lo para baixo, apenas no local que eu queria. Mas isso foi então enfiado debaixo da minha cerca. Então eu não tive que usar muitos desses. Ei, Joaninha, de qualquer forma, vai todo o caminho por aqui e saímos por aqui. E você sabe, você quer ser capaz de meio que capinar e tal. Então eu empurrei o máximo que pude para baixo. E eu tenho vários desses aqui ao longo deste caminho. Agora meu cabo de energia está em uma caixa à prova de intempéries. Você pode ver uma tensão bastante boa nisso, não realmente alta tensão ou algo assim. E só porque eu empurrei todos esses para baixo, agora eu não coloquei um lá porque tem uma grande aranha lá, eu estou com medo. Isso provavelmente deveria ser montado em algum lugar, tem pontos de montagem, mas eu não fiz. E então eu tenho isso bem aqui. Então eu terei que fazer algo sobre todos esses cabos em algum momento, mas eu também finquei dois dos pontos aqui, você pode ver
Um deles bem aqui, eu provavelmente vou fincar, sabe? O terceiro bem ali, eu não acho que você precisa de todos eles. Esses são de plástico e é um processo bastante para sentar lá e dirigir isso para o chão. Então foi um processo de configuração básico, muito simples. Não demorou muito tempo aqui e eu fiz uma atualização, então estamos prontos para começar agora. Eu posso começar a mapear desde que eu esteja com mais de 50% de carga e eu posso ver a carga bem ali. Uma coisa que eu gosto sobre este sistema ele requer um número de identificação pessoal para começar. Então eu inseri um número de identificação pessoal no painel real ali e agora eu sou o único que sabe disso. Então não vamos conseguir começar sem o aplicativo ou o número de identificação pessoal no dispositivo. Então eu acabei de mapear tudo aqui e sabe, agora eu posso entrar no robô aqui e tenho um mapa da minha casa. Você pode ver que há realmente uma pequena lacuna ali. Mas esse processo não foi sem suas dificuldades, então a área principal foi bastante fácil. Sabe, eu apenas segui o robô e então ele andou por aí, acabamos ali, voltamos aqui e ele realmente parou bem aqui na unidade de ar-condicionado. Então parecia que ele não conseguia passar por aqui. Agora, caso não tenha notado, eu não tinha um aparador de bordas para um pequeno local, então há um pequeno local bem ali e basicamente ele tentou evitar coisas assim, quando estava fazendo o mapeamento automático. A boa notícia é que você pode fazer o mapeamento manual, mas não foi a coisa mais fácil manter uma linha reta. Na verdade, foi bastante difícil e falando sobre a detecção. Muito boa detecção, mas sabe, coisas assim, ok, alguém tinha um invólucro aqui e ele contornou isso. Agora isso não afeta o mapa, ele ainda continuou, mas vou te dizer o que me impressionou quando ele se aproximou da própria torre de comunicação aqui. Ele contornou perfeitamente isso, e eu descobri que com a maioria das bordas ele era bastante bom. Mas bem aqui ao lado da nossa boa unidade de ar-condicionado que nos mantém tão frescos. Bem, essa parte se tornou um pouco problemática. Então, eu tive que fazer essa parte do mapa 2 vezes porque havia alguma grama ao longo da borda aqui que não queria contar e então fez o caminho muito pequeno aqui. Então, tudo o que eu diria é apenas certifique-se de que toda a sua grama está meio cortada antes de começar esse processo. Isso deveria ser normal para todos. Na verdade, eu acabei de conseguir um cortador de grama hoje. Outra parte complicada é que essa é a grama do meu vizinho. Essa é a minha grama. Vou ter que cortar isso a menos que eu converse com eles porque foi direto para essa borda. Então você sabe que isso não é um grande problema, mas se você tem bordas meio que para ali. Quando está fazendo o seu mapeamento automático, agora eu tive que adicionar uma terceira área. E essa é essa área. E novamente eu tenho uma borda com meu vizinho aqui. E eu tive que fazer isso manualmente. Não foi difícil, mas tenha em mente que você vai ter que dirigir, então não são grandes problemas, mas algumas coisas menores que você precisa pensar. O que eu gostei foi no final. Ele combinou tudo, então você sabe que eu tenho 2 zonas, eu tenho essa divisão, ele sabe que há um caminho no meio. E eu o mandei de volta para a estação. Agora novamente. E novamente, voltando para a nossa unidade de ar-condicionado aqui, ela parou. Então eu sinto que essa área não é suficiente para que ele passe. E eu acho que toda vez que eu o envio para cortar a grama, eu vou acabar tendo que dirigir para casa. Eu acho que mapear é um trabalho difícil. Não apenas você tem situações como a minha unidade de ar-condicionado e todo aquele pequeno espaço que desce pelo lado da minha casa, mas você também tem coisas como passarelas, árvores, arbustos, jardins e brinquedos de crianças. Então, na minha opinião, isso foi uma coisa difícil para a Ecovacs lidar. E eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. Eles nos deram a oportunidade de mapear manualmente quando precisávamos. E você pode gastar um pouco mais de tempo lá fora mapeando como eu fiz, mas no geral você consegue passar por isso. E isso é a coisa mais importante para mim. Agora, para aqueles de vocês com quintais realmente grandes, ele vai conseguir cobrir até cerca de 1/4 de acre.
E eu acho que provavelmente funcionará melhor se você não estiver em espaços tão apertados ou se não tiver muitos pequenos espaços apertados. De vez em quando, você pode ter que decidir fazer algo manualmente, como pegar seu cortador de grama ou algo assim. E eu acho que foi um processo de instalação bastante incrível para mim. Aquele sinal RTK e a pequena torre foram fáceis de colocar para funcionar, e depois que eu completei a instalação e o mapeamento, foi bom ver a qualidade do sinal, algo que você precisa saber sobre esse processo de instalação. No entanto, é que onde quer que sua estação base vá ficar, precisa ter um bom sinal Wi-Fi sólido. Agora, isso não deve ser difícil para a maioria de vocês, mas tenha isso em mente. Ok, agora eu vou compartilhar com você minha experiência após o primeiro dia, porque isso foi uma experiência de aprendizado. Eu me senti bastante desanimado, mas então eu vou explicar o que aconteceu ao longo do tempo e como a experiência mudou bem. Foi um primeiro dia interessante, então eu mandei o robô por aqui. Eu o mandei apenas fazer algumas bordas e, sabe, a maior coisa que eu descobri é que ele fica preso em lugares muito estreitos. Então isso vai ser uma luta constante para mim e eu vou ter que pensar sobre como eu coloco a unidade, onde eu coloco a unidade. E eu acho que isso vai formar grande parte da base do que vamos falar daqui para frente. A navegação é ótima, mas há alguns pequenos problemas aqui com coisas como a grama, né? Então, você sabe que eu deixei algumas partes da minha grama crescerem longas, só para ver o que aconteceria, também porque eu não tinha um aparador de grama até hoje. Mas agora eu tenho um, e você sabe a diferença entre como ele corta com grama realmente longa e como ele corta sem isso é imensa, na verdade. Então, basicamente, ele não passaria por uma área se houvesse grama longa no caminho. E ele não passaria por uma área com grama longa no caminho. Ele não passaria por cima e depois cortaria. Ele teria que ter um certo nível. Então você vai querer programar isso repetidamente. Para sair a cada 2 dias não vai custar nada, exceto um pouco de energia da bateria. E isso manterá todo o seu lugar sendo cortado, aparado perto das bordas. Eu vi que ele lutava às vezes com certos tipos de bordas, novamente a casa, coisas assim, mas este é o primeiro dia e esses tipos de sistemas sempre melhoram com o tempo. Mas o maior problema que tive hoje foi a minha unidade de ar-condicionado. Ela está se destacando bastante, eu entendo, é uma coisa difícil de passar. Mas a unidade mais ou menos não tentará passar. Então teremos que ver como isso vai nos próximos dias. Então uma das coisas que mencionei foi como ele estava lutando com a grama mais longa. Então sim, o corte regular é importante com isso, mas depois encontrei uma configuração que me permitiu ajustar a unidade para passar por cima de parte dessa grama mais longa e então tive mais sucesso. E eu diria que é muito bom enviar seu robô para cortar a grama de dentro de sua casa. E mesmo quando ele lutou para passar pelo ar-condicionado, levou apenas alguns momentos para eu manualmente fazê-lo passar por aquele ponto. Nas semanas seguintes, percebi algumas coisas importantes que realmente mudaram toda essa experiência. Depois de cerca de uma semana e após executar isso algumas vezes, a navegação começou a melhorar significativamente. Não estou tendo que me preocupar tanto com a unidade de ar-condicionado. Na verdade, está encontrando o seu caminho quase todas as vezes. Ele também meio que encontrou seu ritmo, por assim dizer. Então eu fiquei realmente impressionado e acho que é a combinação dessas 3 partes de navegação, certo? O sistema RTK sendo aprimorado com o LiDAR e então aquela câmera garantindo que não está batendo em nada, então parece estar melhorando, ficando melhor. E estou surpreso com o quão preciso ele é. Sabe, você vai vê-lo indo e voltando aqui e quase parece que está fazendo o mesmo lugar. E isso é porque ele é tão meticuloso agora. Isso também é porque as lâminas são muito pequenas, né, certo? E elas estão girando em uma área muito pequena, então está passando pela mesma área várias vezes. Basicamente isso está criando algo realmente interessante no meu quintal.
todos do exato mesmo comprimento. Eu sei que parece bonito. Quando temos essas faixas indo para baixo, depois de cortar a grama com um cortador de grama grande, mas sabe de uma coisa? Há algo mais sobre isso. Não parece que eu cortei, mas está perfeitamente bem cuidado, então eu fiquei realmente impressionado com isso. Então aqui está o trabalho atual dele. Ok, ele está cuidando do quintal, sabe que tem 747 pés quadrados para cuidar. Estamos cerca de 25% concluídos. Usamos 3% da vida útil da bateria, então na verdade a vida útil da bateria tem sido realmente boa. Eu realmente fiquei muito impressionado com isso. Não vi a necessidade de voltar e recarregar, e acho que não vamos chegar nem perto disso. Sabe, 750 metros quadrados lá atrás. Podemos estar em 80% quando eu terminar. É mais ou menos isso que estou esperando. Mas a maior coisa que aprendi foi que a câmera aqui pode ser usada não apenas para segurança, mas para superar problemas como a unidade de ar-condicionado, se eles acontecerem. Agora, o motivo pelo qual a unidade de ar-condicionado foi um problema no início é realmente explicado nas especificações da Ecovacs. Eles dizem que um caminho que tem 0,7 metros ou menos de largura pode exigir alguma intervenção sua. Agora, essa lacuna ao lado da minha casa é bastante pequena. Então, você sabe, né? Eu provavelmente poderia levantar a unidade de ar-condicionado um pouco, mas acho que essa funcionalidade de poder dirigir a unidade remotamente meio que resolve isso. Eu também aprendi que existem uma série de boas funcionalidades de segurança nesta unidade. O aplicativo tem uma configuração simples para ativar alarmes quando certas coisas acontecem. Como a unidade deixar sua área e porque é tão cuidadosa do ponto de vista da navegação, acho que vai durar muito tempo. Ela não está batendo em nada e acho que, contanto que você não a dirija sobre pedras grandes ou objetos realmente afiados, que estraguem as rodas, ela vai continuar funcionando. O exterior aqui parece estar resistindo. Muito bem ao ar livre, fica sujo. Mas você sabe, obviamente eu não posso comentar sobre a longevidade totalmente porque eu não tive isso por muito tempo. Agora, uma coisa que me envergonha um pouco em admitir é que eu realmente gostei dos meus vizinhos vindo ver essa coisa. Tipo, algumas vezes eu estou lá fora e isso está funcionando e eu sou o cara legal da tecnologia, certo? É um cortador de grama. Sabe, essas pessoas comentaram sobre como é silencioso o fato de ser essa pequena unidade elétrica. Eu ouvi falar que é ecológico. Isso é uma coisa popular hoje em dia, então sim, eu gostei. Finalmente, sabe, eu estou apenas feliz por não ter que cortar a grama do meu jardim mais. Isso me impediu de comprar um cortador de grama tradicional e está me economizando todo tipo de tempo. Há apenas um item de manutenção real para lidar também, então eu não vou ter que lidar com nada realmente. É muito parecido com um aspirador de pó robô de médio alcance, não apenas em termos de preço, mas também em termos de economia de tempo e da maneira como funciona. Então, para pessoas ocupadas como eu, ou para pessoas que simplesmente já terminaram de cortar seus gramados, faz muito sentido. E eu acho que o custo versus o desempenho é realmente bom aqui. Você pode conferir todos os links abaixo se quiser ver mais sobre o sistema de navegação do qual falei aqui. Acabei de terminar uma análise do aspirador de pó robô Ecovacs X9 Pro Omni. Você pode conferir essa análise bem ali, você verá o quão bom esse sistema de navegação realmente é. De qualquer forma, obrigado por assistir hoje e, claro, viva de forma inteligente.